Toda semana eu recebo dezenas de e-mails ali com ofertas de computadores e eletrônicos. Algumas são boas, outras são bizarras e eu separei o melhor para mostrar para você. E hoje eu resolvi fazer um episódio dedicado para notebook custo-benefício. A maioria dos comentários que eu recebo aqui no canal é de usuário de notebook. Quando alguém pede para eu recomendar o computador, também na maioria das vezes eles pedem para recomendar um notebook. O que eu considero um notebook custo-benefício? É um que está lá na faixa entre 3 e 4 mil reais. Geralmente não é o de última geração, né? Pode ser talvez ali de penúltima e tal. 8 GB de memória RAM com a possibilidade de fazer upgrade, Wi-Fi 6 e o SSD ali de 256 ou mais. E pela enquete que eu fiz ali na aba comunidade do canal, a maioria de vocês concorda comigo. Mas o que acontece? Lá no começo de novembro eu vi um notebook da Acer com essas configurações e pedi para eles mandarem um para eu fazer o review para vocês. Na Black Friday o preço estava melhor ainda. Só que eu tô até agora esperando eles não me mandarem esse notebook. Então eu resolvi fazer nesse formato aqui. Eu pesquisei todas as marcas de notebook de confiança e eu vou mostrar para vocês os melhores ali com essas características. Se vocês gostarem, eu posso fazer um conteúdo desse todo final de mês ou todo final de bimestre ali para manter vocês sempre atualizados ali sobre a melhor oferta de notebook custo-benefício. Então deixa um comentário aí e me fala sobre o que vocês acham dessa ideia. O que é um alerta vermelho que eu não recomendo comprar de jeito nenhum? É notebook com tela HD, né, de 720p e notebook só com 4 GB de memória RAM soldado direto na placa-mãe, sem a possibilidade de fazer upgrade. Se tiver alguma dessas duas características, na minha opinião, é sucata eletrônica. Hoje, 2023, foge disso. Então vamos lá, sem enrolação. Agora, em janeiro de 2023, a medalha de ouro do notebook custo-benefício fica com esse notebook da Asus, o VivoBook X1502. Ele está saindo ali um pouco mais de R$3.300. Ele tem uma tela de 15 polegadas Full HD, então a resolução é super bacana para esse tamanho. O painel é IPS, então tem uma reprodução de cores bacana e o ângulo de visão bacana também. E ele já vem com SSD NVMe de 256 GB. Qual que é o detalhe? Ele é PCI Express 3.0 com duas faixas. Então a largura de banda máxima desse SSD é de 2 GB por segundo. Mas o slot em si, ele é PCI Express 4.0 e aceita SSD de até 4 faixas. Ou seja, o SSD que vem instalado, a largura máxima dele é de 2 GB por segundo. Só que o slot em si, a largura dele é de 8 GB por segundo. Então se você quiser fazer um upgrade e instalar um SSD parrudão, tipo aquele Samsung 990 Pro, pode instalar tranquilo que não vai dar gargalo não. Ele tem aqui uma porta USB 2.0, duas portas USB 3.0 e uma porta USB tipo C. Só que essa porta aqui só serve para carregamento e transferência de dados. Não dá para conectar um monitor por aqui. Tem uma entrada de fone de ouvido, entrada de carregador e uma porta HDMI 1.4. Só que ele não tem entrada para cabo de rede. Então ou você usa um adaptador USB para conectar um cabo de rede ou você fica 100% dependente do Wi-Fi. Só o Wi-Fi aqui que ficou devendo, é o Wi-Fi 5. Só que dá para fazer o upgrade aqui. Ó, nesse vídeo aqui o cara tá desmontando exatamente esse modelo de notebook, né? O VivoBook X1502. E dá para ver aqui, ó, o slot M.2 do SSD NVMe tá aqui. Então dá para você substituir ele de boa. A plaquinha Wi-Fi é essa daqui, dá para você trocar de boa também. E o detalhe aqui tá na memória RAM. Nesse modelo especificamente, quando tá falando aqui memória RAM 8 GB, não é esse módulo de memória aqui, tá? Ele tem alguns chips de memória RAM já direto na placa-mãe. Provavelmente está do outro lado da placa-mãe aqui. E esse slot vazio é para expansão. Então ele já vem com 8 GB de memória RAM soldado na placa-mãe. E você tem disponível um slot para fazer o upgrade. Essa memória RAM é de 3.200 MHz. Isso eu conferi com a equipe de atendimento aqui da Asus. Então beleza, com 100 conto você consegue fazer o upgrade lá desse Wi-Fi 5 para Wi-Fi 6 e fica dentro ainda dos 3 a 4 mil reais ali, então tá valendo. Só toma cuidado que tem um modelo de notebook com nome bem parecido, só que não vem com esse slot de expansão de memória. Então para não ter erro, eu vou deixar o modelo certinho desse notebook na descrição do vídeo. Isso aqui, Yorokobox. Cesta de café da manhã com produtos importados da Ásia, 30 unidades. Pô, legal isso aqui, hein? Vou deixar o link na descrição. O segundo lugar fica com esse notebook da Lenovo, o V14. Esse daqui já vem com o processador da AMD, o Ryzen 5 5625U, Windows 11, tela de 14 polegadas Full HD, 8 GB de memória RAM DDR4 de 3.200 MHz também soldado na placa-mãe, SSD de 256 GB e esse 11AC é o Wi-Fi 5 também. Só que aqui vale um puxão de orelha, hein, Lenovo?
Aqui está escrito compatível com Wi-Fi 6 e vasta gama de portas. Só que na hora que você vai comparar as versões diferentes desse modelo aqui V14, todos eles são Wi-Fi 5, não tem nenhuma opção aqui com Wi-Fi 6. Então, é compatível com Wi-Fi 6? Lógico que é compatível com Wi-Fi 6, mas vocês não oferecem nenhuma opção com Wi-Fi 6 já de fábrica. Esse notebook da Lenovo tem as conexões bem parecidas ali com aquele da Asus, né? Tem o conector de energia aqui, uma porta USB 2.0, HDMI 1.4, um USB tipo C que também só serve para transmitir dados, o conector de fone de ouvido, uma porta USB 3 e esse já vem com a opção para você conectar um cabo de rede. Um bônus aqui é que tá falando que tem um leitor de cartão SD, não tá aqui do lado, então deve ser aqueles slots que ficam na parte da frente do notebook. Então assim, esse notebook da Lenovo tem uma porta USB a menos, só que em troca ele tem o conector para cabo de rede e um leitor de SD. Eu só deixei o notebook da Asus com a medalha de ouro e esse da Lenovo com a medalha de prata, porque o notebook da Asus ele tem um slot para SSD NVMe PCI Express 4.0, enquanto que esse da Lenovo é um PCI Express 3.0, só por causa disso. De resto, eles são muito parecidos. Como tá falando aqui que é um modelo de lançamento, eu não encontrei nenhum vídeo de desmontagem ali exatamente desse modelo. Só que ó, as variações dele, o modelo da Lenovo V14 IIL, ele vem aqui ó, com alguns chips de memória soldados e mais um slot vazio. E a placa Wi-Fi aqui também bem fácil de trocar. Esse outro modelo aqui, o Lenovo V14 G2 ITL, mesma coisa, a placa Wi-Fi aqui está super acessível, fácil de trocar, tem um slot de memória RAM e o SSD aqui no canto. Então aqui é a mesma coisa, fazendo um upgrade ali para o Wi-Fi 6, a gente ainda fica dentro dos 3 a 4 mil reais ali, então de boa. E por que eu fico pegando no pé aqui de ter no mínimo 8 GB de RAM com a possibilidade de fazer um upgrade? Porque olha aqui, isso aqui é um screenshot da tela do meu computador enquanto eu estava pesquisando para escrever o roteiro desse vídeo. E olha aqui, eu só tô lá com o explorador de arquivos e o Google Chrome aberto. E esse aqui é o gerenciador aqui de tarefas. Só com abas do Chrome aberto, eu já tô ali com 8,6 GB em uso. Então na verdade é bem fácil você usar mais do que 8 GB, hein? Não adianta abrir o gerenciador de tarefas lá e ver, eu só tenho 8 GB de RAM, mas eu não chego ali no 100%, então não tô precisando de mais. Não é assim que funciona, você nunca vai ver a sua memória RAM ali a 100%. Se você quer verificar se está precisando de mais memória RAM, dá uma conferida nesse vídeo do card que eu expliquei como usar as ferramentas do Windows para identificar isso. Aí beleza, deixa eu explicar um pouco dessa faixa também de 3 a 4 mil reais. Se você achar um notebook com essas especificações abaixo de 3 mil reais, beleza, tá uma pechincha, tá um preço super bom. Só que em condições normais, né, sem ser Black Friday nem nada disso, a minha expectativa o que é? Notebook abaixo dos 3 mil reais, você acaba sacrificando alguma coisa. Por exemplo, olha esse notebook Aspire aqui da Acer por R$ 2.850. Beleza, 8 GB de memória RAM, 4 GB já vem soldado e o outro é num módulo, então dá para você substituir e colocar ali um módulo de 16 GB, por exemplo. Então por isso está escrito aqui expansível até 20 GB, né? 16 mais os 4 que já vem soldado. A tela é um painel de 14 polegadas IPS Full HD, então super ok também. E um SSD NVMe de 256 GB e o Wi-Fi é o Wi-Fi 5 também. Até aqui tudo igual os outros notebooks lá que a gente viu. O que a gente está perdendo aqui então nesse notebook abaixo de 3 mil reais? É justamente esse daqui, ó. Esse daqui é um Core i5 1135G7. Esse notebook da Asus, ele é um Core i5 1235U. Então ele é o da mesma categoria aí, só que da geração mais nova. Todd, é uma geração só, tem muita diferença entre eles? Nesse caso tem, e é por causa do TikTok da Intel. E não é dancinha da Intel não. Antigamente, a Intel seguia uma estratégia mais ou menos assim. Ela criava um tipo de processador, na geração seguinte ela melhorava o processo de fabricação, então partiu dos 65 nanômetros para 45 nanômetros, né? Aí na próxima geração eles davam uma melhoria naquela microarquitetura lá. Depois na próxima eles também mudavam o processo de fabricação aqui dos 45 para 32 nanômetros. Então esse TikTok era mais ou menos assim, era um salto curto de desempenho de uma geração para outra. Aí na próxima era um salto grande, depois era um salto curto, um salto grande. TikTok, TikTok. Hoje já não é mais assim, tá? A Intel enroscou ali nos 14 nanômetros por um bom tempo, então ficou no tic, 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 tic e não vinha ao toque. Só que isso aconteceu da 11ª para a 12ª geração dos processadores da Intel. Então olha aqui, o Core i5 1135G7 para o Core i5 1235U. O de 11ª geração ele tinha 4 núcleos e 8 threads. O de 12ª geração, como ele adotou aqueles núcleos de eficiência energética, agora ele tem 10 núcleos e 12 threads.
E o resultado aqui nesse benchmark foi o quê? 10 mil pontos ali no Intel de 11ª geração e 13.600 pontos no de 12ª geração. Então da 11ª para a 12ª geração aqui, entre aspas, né, na média, você tem lá um salto de 30 e poucos por cento de desempenho. Então essa é a diferença de desempenho que você estaria sacrificando. Então esse notebook da Acer aqui, tirando o processador, todas as outras características são bem parecidas com esses dois que eu estou recomendando aqui. Só que por essa diferença ali, né, de quase R$500 mais barato do que aqueles notebooks, você levaria um processador de uma geração anterior que tem um desempenho ali uns 30% inferior. Aí você que decide. R$500 de desconto para você tá bom para levar um processador que tem lá quase 30% a menos de desempenho? Se esse desconto vale a pena para você, então beleza. Agora vamos ver o outro lado. Quando eu vejo um notebook ali de mais de R$4.000, qual que é a minha expectativa? Eu espero desse notebook algum recurso que eu considero de luxo. Por exemplo, um notebook mais fino, mais leve, com a bateria que dura mais, ou com um monitor com uma resolução melhor, ou com um conector do tipo USB 4 ou Thunderbolt 4, que é o caso desse outro notebook aqui da Acer, o Acer Swift 3. Só para quem não sabe a diferença, tá? A linha Swift, Acer Swift, ele é uma linha de ultrabook, entre aspas, ali. São modelos mais finos, mais elegantes e tal. A linha Acer Aspire é a linha do dia a dia. São notebooks ali mais bolachudinhos, tal, aqueles mais básicos. Olha aqui, R$4.600, então já R$1.000 mais caro do que aqueles modelos que a gente estava vendo da Asus e da Lenovo. Processador Core i5 1135G7, o mesmo desse Acer Aspire aqui. Então o que justifica essa diferença de preço ali? Eu vou mostrar aqui no site da Acer que tem mais detalhes. Só que ó, o Acer Aspire ele tem 8 GB de memória RAM, a tela dele é Full HD, IPS e tal. Só que olha aqui, ele é uma tela de 250 nits. Nits é a medida do brilho ali que a tela tem, né? O brilho máximo ali. E a taxa de contraste é de 700 para 1. Então se a gente comparar na mesma tela, um ponto mais claro e o ponto mais escuro, ele tem 700 vezes a diferença. Entre aspas aqui, o branco é 700 vezes mais claro que o preto. Só que olha o Acer Swift aqui, ele tem 16 GB de memória RAM, a memória é soldada na placa, mas 16 GB tá tranquilo, né? Você não vai precisar fazer upgrade aqui. Só que olha aqui, ela é uma tela de 300 nits, então ela consegue chegar num brilho maior, né, do que o do Acer Aspire. E a taxa de contraste é de 1200 para 1. Então, de novo, entre aspas aqui, na mesma imagem, o branco pode ser 1200 vezes mais claro que o preto na tela. Ele tem um SSD de 512 GB, o dobro ali do Acer. E esse Acer Swift já vem com Wi-Fi 6 e aquele Aspire com o Wi-Fi 5. Olha aqui, o Acer Swift também, na descrição dele, ele fala que a bateria dele pode chegar até 17 horas de autonomia. O Acer Aspire, ele já fala aqui ó, que ele tem 8 horas de autonomia na bateria. E na minha opinião, o maior diferencial que justifica pagar mais de R$4.000 no meu notebook é isso daqui, uma porta USB tipo C Thunderbolt 4. Olhando assim, é uma porta USB tipo C igual do seu celular, só que ela tem a função de carregar a bateria, transmitir dados e transmitir vídeo também. Esse tipo de porta Thunderbolt 4, ele tem uma função chamada DisplayPort Alternate Mode, ou seja, ele carrega sinal de DisplayPort. Então se você tiver um monitor como esse daqui, que tem um docking station integrado, significa o quê? Que se você conectar só esse um cabo USB tipo C em um monitor desses, se você olhar aqui no símbolo aqui, tem o símbolo DisplayPort e tem um desenho de uma carga aqui 65 watts. Você conectar só esse um cabo no seu notebook, ele vai carregar a bateria do notebook, vai transmitir a imagem do notebook para o monitor. E se tiver, por exemplo, um pendrive, um HD externo, qualquer coisa conectada em uma dessas duas portas USB aqui, você também conseguiria acessar esses pendrives. Então, em vez de você pegar o seu notebook e chegar na estação de trabalho ali e conectar teclado, mouse, pendrive, energia, cabo HDMI, não, você deixa tudo conectado no monitor, chega lá e conecta um cabo só no seu notebook. Então, se realmente a sua máquina principal é um notebook, você carrega para lá e para cá e fica lá conectando e desconectando todas essas coisas, cara, pagar um pouco a mais por esses recursos, inclusive o Thunderbolt, é um luxo que eu acho muito bacana e vale a pena. Esse último aqui da Vaio tá no meu radar, só que eu não vou recomendar ainda, eu vou deixar ele de castigo. Olha aqui, AMD Ryzen 5, Windows 11, 8 GB de RAM, 512 de SSD, tela Full HD, 3.475, beleza. Só que aí vamos olhar as especificações aqui. Meu, processadores Core Intel de 12ª geração, eleva a sua experiência no seu celular. Só que não, esse processador é da AMD, não é da Intel.
E em lugar nenhum aqui eles colocaram o modelo exato desse processador, só colocaram aqui Ryzen 5. Olhando as características ali, a quantidade de núcleos, a frequência máxima e tal, a gente consegue achar, mas não, tinha que estar aqui exatamente o modelo do processador. Aqui na informação da tela, 15 polegadas, widescreen Full HD, mas também tinha que estar descrito qual que é o tipo do painel, se é um painel TN ou se é um painel IPS, tem uma grande diferença entre eles. Aqui também está falando SSD de 512 GB, PCI Express geração 3, mas não está falando de quantas faixas PCI Express é esse SSD. Então quando tem informação errada ou está faltando detalhes ali, para mim eu não acho legal. Eu já tive o notebook da Vaio, gostei bastante dele, só que eu comprei ele no Japão, então quem fabricava ele era a Sony. Aqui no Brasil, pelo que eu sei, quem fabrica notebook da Vaio é a Positivo, e eu não tenho nenhuma experiência com notebook da Positivo. Se você tem um desse, conta aí pra gente se vale a pena ou não. Aí eu começo a acompanhar mais de perto ali esses notebook da Vaio ali para ver se eu coloco ou não nessa lista aqui dos melhores custo-benefício. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas recomendações. Se você está procurando um notebook para comprar agora no começo de 2023, aquele VivoBook 15 da Asus e o Lenovo V14 são as minhas recomendações por agora. Se te ajudou, não esquece de deixar o like aí no vídeo e se inscreve no canal para mais Tectoy. Todo episódio começando de transformar curiosos em entusiastas.